décimo lugar, Suzuki marca a presença na lista das mais vendidas. A montadora japonesa Suzuki aparece uma única vez na lista das 10 motos mais vendidas do Brasil, segundo números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. A N125i aparece em décimo lugar, com 18.659 unidades vendidas entre janeiro e início de setembro. Bastante econômica, a motocicleta de pequeno porte e adequada para rodar em cidades. O tamanho compacto permite manobras tão ágeis quanto as das suas principais concorrentes, a Honda 100 125 e a Yamaha YBR 125. Por outro lado, a moto não tem potência suficiente para viagens longas e estradas, nem possui a robustez exigida para trafegar em vias muito acidentadas. A Suzuki ainda detém uma presença tímida no Brasil, tanto no mercado de carros quanto de motos. De acordo com números da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Abraciclo, a montadora possui apenas 3% de participação de mercado. Em segundo lugar, aparece a conterrânea Yamaha, com 12%. Confirmando o domínio japonês sobre o mercado brasileiro de duas rodas, a Honda aparece na liderança com uma impressionante fatia de 77%. O sucesso da Honda é explicado pela capacidade de produção, pela rede de concessionárias e pela estratégia agressiva de expansão na década de 90. Na época da abertura do governo Collor, a empresa aproveitou o câmbio favorável para a importação de equipamentos e construiu em Manaus sua maior fábrica fora do Japão. Já os concorrentes importaram motocicletas acabadas e, quando decidiram apostar na construção de fábricas no país, o dólar já não era tão favorável. Em nono lugar, Honda XR 300 é a mais cara do ranking. Entre as 10 motos mais vendidas do Brasil, nenhuma é tão cara quanto a Honda XR 300. Com 18.677 unidades comercializadas neste ano, a moto custa a partir de R$ 12.890. Em troca desse dinheiro, o comprador leva para a garagem um veículo extremamente robusto. A XR 300 trafega bem em vias urbanas, mas também é adequada para viagens em estrada de terra. Inclusive venceu o Rally dos Sertões em sua categoria. Apesar de adequada a vias esburacadas, as vendas concentram-se nas regiões sul e sudeste por uma questão de renda. A moto é produzida na fábrica da Honda na Zona Franca de Manaus, assim como as outras 6 motocicletas da empresa presentes na lista das 10 mais vendidas do Brasil. Fundada em 1976, essa fábrica é a maior da Honda fora do Japão e deve produzir neste ano cerca de 1,4 milhão de motos. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Em oitavo lugar, Yamaha Fazer 250 é produzida apenas no Brasil. Oitava moto mais vendida do Brasil, com 22 mil unidades. A Fazer 250 foi desenvolvida pela japonesa Yamaha para atender o consumidor local. Lançada em 2005 e reestilizada em 2009, a moto só é produzida pela Yamaha na fábrica de Manaus. Os demais países do mundo onde a Fazer 250 é comercializada importam o modelo. Durante muito tempo, a moto, ideal para viagens curtas e deslocamentos urbanos, permaneceu como um sonho distante para os motofretistas. Com preço de R$ 11.279, estava acessível principalmente às classes A e B. Agora, no entanto, a Fazer 250 começa a ser vendida a motoboys, principalmente no segmento de usadas. A moto consome muito mais combustível que a campeã de vendas da Yamaha, a YBR. Revistas especializadas dizem que pode rodar 25 km com 1 litro de gasolina. A Fazer 250 possui injeção eletrônica, freio a disco e concorre principalmente com a Honda CB300 e a Kawasaki Ninja 250. Pop 100 é a moto mais barata da Honda. A moto mais barata da Honda é a Pop 100, sétima mais vendida do país, com 36 mil unidades comercializadas. Sem dúvida nenhuma, seu grande atrativo é o preço sugerido. A partir de R$ 3.990 mais o frete, cerca de R$ 300 para os estados do Sudeste. Apesar do preço menor, as vendas não chegam nem perto das da família 100 gramas, porque a marca ainda não é tão forte e porque o brasileiro gosta de motos mais velozes.
A Pop 100, no entanto, encontrou um bom nicho de mercado em algumas cidades do norte e do nordeste, onde R$ 1.000 ou R$ 2.000 a mais muitas vezes podem inviabilizar o negócio. Vendemos a Pop para quem deseja 100 gramas, mas ainda não tem tanto dinheiro, diz Roberto Akiyama, diretor comercial da Honda no Brasil. Essa é uma das motos da Honda que cumpre um papel social ao permitir que pessoas de baixa renda possam adquirir um veículo que lhe gere renda durante a semana e lazer aos sábados e domingos. A moto é a mais econômica da montadora em consumo de combustível, mas só chega a uma velocidade máxima. Em sexto lugar, Honda CB300 é mais adequada para estradas. Nenhuma das 10 motos mais vendidas do país é mais adequada para rodar em estradas que a Honda CB300. A moto é bem mais confortável do que os modelos mais baratos da montadora japonesa para a realização de viagens longas. Atinge com facilidade a velocidade de 120 km/h, o limite máximo em estradas brasileiras. Em contrapartida, a CB300 custa bem mais que a família 100 gramas. O preço mínimo da moto alcança R$ 11.490. O consumo de combustível também é um pouco maior. Por esses motivos, motofretistas geralmente não conseguem comprar uma CB e optam pela 100 gramas. A CB300 já vendeu 54 mil unidades neste ano, o que a coloca em sexto no ranking das mais populares. Os principais compradores são de classe A e B e utilizam a motocicleta para ir e vir do trabalho. A Honda afirma que a CB300 ganha em conforto na estrada, mas não deixa nada a dever às motos menores em vias urbanas, já que a motocicleta possui dimensões bem parecidas com as da família 100 gramas. Construímos motos para o brasileiro médio, que mede cerca de 1,70 metros, diz Roberto Akiyama, diretor comercial da Honda no Brasil. E a CB300 não é uma estradeira larga, pesada e com guidão enorme. YBR 125 é a moto mais vendida da Yamaha. A YBR 125 ocupa atualmente um posto que durante muitos anos foi cativo da DT 180, o de campeã de vendas da japonesa Yamaha no Brasil. O modelo está prestes a completar 10 anos e, em outubro, deve chegar a 1 milhão de unidades vendidas no país. Apenas neste ano, foram comercializadas 80 mil unidades, o que é suficiente para colocá-la em quinto no ranking das motos mais populares do Brasil. Desconsiderando scooters e motonetas, a YBR 125 é o modelo de entrada da empresa no país. Desenvolvida no Brasil, custa a partir de R$ 5.769 e atrai principalmente homens que a usam para trabalho. Ao contrário dos principais concorrentes, a Yamaha não produz uma moto com 150 cilindradas no país, o que concentra as vendas na YBR 125. Entre suas principais rivais estão a Suzuki I-125 e a Honda 100 gramas 125. A Yamaha afirma que os diferenciais da YBR são a baixa vibração e a economia no consumo de combustíveis. A moto é produzida na fábrica da Yamaha em Manaus. E em quarto lugar, Honda NXR 150 vende muito no Norte e Nordeste, com 123 mil unidades vendidas no Brasil neste ano. A Honda NXR 150 é a quarta moto mais popular do país e a principal entre as construídas para o uso fora de estrada, off-road. Toda a estrutura da moto é reforçada de forma a absorver o impacto de buracos. O curso da suspensão é mais longo e garante a redução do impacto em terrenos acidentados. As rodas também são maiores, principalmente a dianteira. Com essas características, a NXR 150 acabou tendo suas vendas concentradas em estados do Norte e do Nordeste e em zonas rurais das demais regiões. A imensa maioria dos compradores são homens que precisam de uma moto com robustez e durabilidade. A NXR 150 possui um motor flex e um consumo de combustíveis semelhante ao da 100 gramas 150. O preço, no entanto, é mais salgado. A moto custa a partir de R$ 7.590. Can
Can I be your superhero? Em terceiro lugar, Honda Bis faz sucesso entre as mulheres. Ao contrário de outras motos de pequeno porte da Honda, a Bis agrada mais as mulheres do que os homens. Cerca de 60% dos compradores são do sexo feminino, segundo Roberto Akiyama, diretor comercial da Honda no Brasil. A moto de 125 cilindradas agrada a mulherada porque é fácil de montar. Há um vão entre o banco e o guidão. Como as rodas são menores e os pés ficam mais próximos do chão, cria-se uma sensação de maior segurança. Além disso, a existência de um porta-capacete embaixo do banco confere maior praticidade. A Bis, no entanto, não é tão robusta quanto a 100 gramas 125, que custa cerca de R$100 a menos. Não está preparada para levar carga ou rodar em zonas rurais. Se o motorista planeja trabalhar com a moto ou cumprir longas distâncias, a própria Honda indica 100 gramas 125. Tanto que as vendas da Bis estão concentradas em cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde as vias são menos esburacadas que no Norte e no Nordeste. Chamada de curva, esse tipo de motocicleta foi inventada pela Honda há mais de 50 anos e faz sucesso principalmente em países asiáticos bastante populosos. A opção pela moto facilita o deslocamento nessas regiões da Ásia. Neste ano, já foram vendidas mais de 125 mil unidades da Bis no Brasil, o que lhe garante o terceiro lugar no ranking brasileiro das motos mais populares. Em segundo lugar, 100 gramas 125 está ao alcance da população de baixa renda. Segunda moto mais vendida do Brasil, com mais de 268 mil unidades comercializadas neste ano. A 100 gramas 125 pode ser comprada praticamente por qualquer brasileiro. A moto da Honda custa a partir de R$ 5.140, mas pode ser 100% financiada em 48 prestações de R$ 199. Para alguém que planeja ganhar a vida fazendo entregas, é possível pagar as prestações com a própria renda gerada a partir da aquisição da moto. Além do crédito acessível, a Honda também oferece um sistema de consórcio. Cerca de 30% das motos vendidas pela fabricante são financiadas dessa forma. A 100 gramas 125 é utilizada principalmente para o transporte entre a casa e o trabalho por profissionais do setor de entregas. No final de semana, a moto também é usada para o lazer. As principais concorrentes da 100 gramas 125 são a Yamaha YBR 125, a Dafra Speed 150 e a Suzuki i125. Desenvolvida e produzida no Brasil, a moto da Honda oferece freio a disco e partida elétrica como opcionais. Só não é muito indicada para viagens longas, porque atinge velocidades máximas de cerca de 100 km/h. Em primeiro lugar, sendo Honda 100 gramas 150 é a moto mais vendida do Brasil. A 100 gramas 150 da Honda é a moto mais vendida do Brasil. Segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, Fenabrave, mais de 274 mil unidades desse modelo foram vendidas no país entre janeiro e início de setembro. A 100 gramas 150 sozinha vende mais que a soma de todos os modelos da Yamaha e da Suzuki, as duas principais concorrentes da Honda no Brasil. Tamanho sucesso deve-se, em primeiro lugar, à tradição da marca. A família 100 gramas começou a ser fabricada no Brasil em 1976 e já mantém a liderança em vendas há várias décadas. As motos foram desenvolvidas especialmente para o consumidor brasileiro e reúnem a robustez necessária para rodar nas estradas ruins do país com uma potência de arranque capaz de agradar a um motorista que culturalmente gosta da velocidade. A 100 gramas 150 pode ser comprada no Brasil em duas versões. Fan e Titan. A versão Titan é a mais barata e custa a partir de R$ 6.190. Já a versão Titan foi a primeira moto flex do mundo. Como o comprador da 100 gramas 150 geralmente não tem uma renda alta, a possibilidade de encher o tanque com combustível mais barato agrada aos compradores. Rodar com álcool ou gasolina é um grande atrativo desse modelo, já que o preço do álcool fica bem interessante durante alguns períodos do ano, diz Roberto Akiyama, diretor comercial da Honda no Brasil. Muita gente opta por comprar uma moto ao invés de um carro pela economia de despesas com combustíveis. Uma moto da família 100 gramas costuma rodar entre 35 e 40 km com 1 litro de gasolina. Apesar de ser uma moto de baixo custo, a 100 gramas 150 pode ser comprada com opcionais, como partida elétrica e freio a disco.
Deixe o like se você gostou do vídeo e inscreva-se. Se não se inscreveu ainda, vai me ajudar muito, e se não quiser perder os próximos vídeos, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos.